esse negócio de as pessoas acharem que quando você vai prender um político, vai dar gente na rua, essa é uma teoria meio fraudada. Porque na época que o Lula foi preso, também não deu nada, não. O que acontece? A gente sempre teve a mobilização social como uma ferramenta política muito forte. Então, quando você fala lá do vai pra rua, vem pra rua, né? Acho que era vem pra rua. Que até o que motivou lá a criação do MBL e tal, que era, não é só os 50 centavos, acho que era o aumento da passagem. Era das Passagem manifestações, da das passagens de ônibus, no impeachment da Dilma. E o tamanho que tomou aquelas manifestações, porque político ele tem medo de uma coisa. Político em Brasília ele tem medo de uma coisa. Eu trabalhei muito tempo lá no Congresso como jornalista e tal, a gente via isso muito claramente. Político ele tem medo de opinião pública. É isso. Então, quando você tem uma grande mobilização, aquilo faz com que os políticos revejam alguns posicionamentos. Então, lá no Vem Pra Rua, o que aconteceu? Tava todo mundo meio satisfeito com a Dilma, porque ela não estava sentando para negociar com o Centrão, daquele jeito sempre gostoso, que sempre foi. Então, o pessoal tava meio chateado, né? Porque ela não tinha aquele jeito Lula de sentar ali com o Centrão e negociar e tal. Então, o Centrão já estava muito chateado, mas eles não tinham força para impeachment a Dilma, eles não teriam impeachment. E houve, de fato, uma pedalada. Então, o que foi a pedalada? Você pegou dinheiro emprestado de bancos públicos, né? Do Banco do Brasil e da Caixa. E não é que você deu o cano, você só atrasou os pagamentos. Por quê? Estava com a crise braba de orçamento, lá em 2015 para 2016, e o governo falou assim, não, vou pegar esse dinheiro aqui dos bancos públicos, porque, pô, é quase meu esse banco, né? Corrige o déficit. Corrige o déficit, tudo bem. E aí, na hora de pagar, não pagou na data. Depois pagou. Então, pedalou. Mas isso não teria derrubado a Dilma. Então, o que derrubou foi aquele tanto de gente na rua. O Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, falou, opa, olha que oportunidade maravilhosa. Beleza. Mas que hora começa um clima, né? Pinta um clima ali. E o Eduardo Cunha, ele não tinha pautado os negócios ali, mas ela fez umas críticas ao Eduardo Cunha e daí isso, já era pessoal. Já era pessoal. Uma brigazinha virou pessoal. uma treta. E aí, qual o ponto que eu quero chegar? E é engraçado que dali por diante, desde que ele fala assim, Deus tenha piedade dessa nação, parece que ele sabia o que ele estava criando, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Cara, mas é muito específico. Razão, não é mesmo? Eu acho que ele sabia que ia dar merda. Eu acho que ele falou assim, a gente cruzou um horizonte de eventos. A gente fez uma cagada aqui que vai ficar... Porque ele fala realmente isso no microfone. Fala, né? né? Ele faz Deus tenha misericórdia aberto o dessa processo nação. de impeachment e que Deus tenha misericórdia dessa nação, loucura, como se fosse o né? final de um filme, entendeu? Não, ele dá um drop the mic e ele mesmo vai preso. Eu acho que ele... Eu acho que, tipo assim, sabe aquele negócio que fala assim, caralho, já foi 11 demais, vou ter que dar uma bicuda nessa Agora porra, não tem né? como eu voltar. Eu acho que o Caiu negócio, atirando. pra resolver um problema, tá? A máquina tá dando problema, falou, e se a gente sentar a bicuda nessa porra? Será que não resolve? Eu acho que foi isso, acho que porque, porra... Mas o ponto que eu quero chegar, eu vou concluir, é o seguinte, aquela mobilização que a gente teve ali, hoje a gente não tem espaço para ter. Por quê? A esquerda não é tão mobilizada quanto a direita. A esquerda, ela faz lá os piquetes, né? Queima pneu e tudo. Mas quando tem show, junta. Quando tem show, junta. Mas hoje o STF impôs todos os limites que nós conhecemos para dizer que não, você não vai poder se manifestar tanto quanto você gostaria. E aí a gente perde esse fator, que é o fator que realmente mexe com o jogo político, porque isso incomoda o deputado e o senador. É a opinião pública, porque ele está sempre pensando em voto. E aí esse fator hoje a gente não tem mais. Bolsonaro foi preso, né? Aconteceu o que todos esperavam, mas ele de fato foi preso, não teve nenhuma comoção social, não teve ninguém na rua. Por quê? Medo, sim, do STF, né? Mas não acho isso também não. Esse negócio de as pessoas acharem que quando você vai prender um político, vai dar gente na rua, essa é uma teoria meio fraudada. Porque na época que o Lula foi preso, também não deu nada, não. Não deu muita coisa. Não, mas deu o pessoal que foi acompanhar ele lá, saindo. Não, foi Mas acompanhar aquilo ele foi pra... estratégico também. Não, Ele tava na sede do Instituto Lula. Mas ali o Lula foi mais estratégico, porque ele foi pra dentro do ABC, que é uma galera ali, e ali, cara, tava assim, ó... A militância da militância. É assim, só o fino, assim. Quando você pega a imagem de perto, você olha, parece que é muita gente, mas não é uma coisa gigantesca, né? Tanto que quando o Bolsonaro foi preso... Não é uma preso... comoção. Nossa, o Brasil vai parar, porque todo mundo gosta do Lula. Não acontece. Mas tanto que o Bolsonaro foi preso, tinha uma mobilização na porta da casa dele, né? E ele tava em prisão domiciliar. O problema é que ele não podia ir, talvez, pra um ponto mais estratégico. Mas é bom lembrar o seguinte, quando teve as manifestações lá do 7 de setembro, né? Que foi, acho que 2 ou 3 anos de Bolsonaro, aconteceu um fenômeno em Brasília. O que acontece? Eles fizeram a esplanada dos ministérios bem longe, os ministérios um do outro. Exatamente o plano diretor de Brasília, a ideia era essa. Era o quê? Você ter a esplanada muito longe dos prédios para que desincentivasse as aglomerações. Porque qualquer tanto de gente colocasse ali ia parecer que é pouco. Porque você está tão longe de um prédio para o outro, então se colocar 1.000 pessoas vai parecer que é 100. E, incrivelmente, colocaram lá, sei lá, 700 mil pessoas, tá, aquela imagem, né, de cima
Bolsonaro discursando e tal, no 7 de setembro. Então, ele tinha essa mobilização muito forte. Mas a Dilma, e aí o Supremo colocou limites. Na época do Fora Dilma também, a gente vê uma movimentação popular ali gigantesca. Acho que é ali que começa, né? O que vai desencadear no Bolsonaro. Porque o pessoal sobe em cima, né? E quebra tudo. E é engraçado que naquela época não prenderam ninguém, né? Não, e existe não teve necessariamente uma prisão ali naquela. De ninguém. Nossa, eu não tinha me atentado. Porque foi uma depredação do prédio público, subiram, né? No negócio, quebrar. Mas não foi. Não foi. Acho que o pessoal não cagou dentro da. É porque naquela época também. do STF, na época, eles não cagaram. Mas naquela época mas não cagaram tinha também Acho que cagar um pouco. Talvez. Achamos já foi longe, aí foi longe. Talvez a cropofilia, né, do pessoal acabou afetando um pouco mais. Restrita Molotov e quebra-vidas. Mas naquela época tinha um outro contexto mais interessante. O Brasil com as manchetes. Que hoje a gente vive um momento político que é separado. Então, assim, é muito comum você ver pessoas de direita defendendo um ponto em que é comum a ela e a de esquerda, mas porque a esquerda propôs, ela não defende. Entendeu? Então, teve alguns casos recentes, como a questão da blindagem dos parlamentares, né? Que foi proposto pelo direito e a esquerda foi contra, mas a direita não se comentou. Porque tem uma divisão, né? Então, você não se mistura. Isso. Naquela época, existia um outro contexto. Né? A gente estava num problema de um país que já estava em 2 anos em crise, que ia sediar uma Copa do Mundo com gastos bilionários. O afloramento da Lava Jato. A população vai empilhando. Aumento das taxas generalizado das taxas de ônibus, o que gerou... O STF também foi atacado na época do... Sim, o STF foi atacado na época. Porque lembra, chegaram a pintar a casa da Carmen Lúcia, né? E tudo na época da prisão do Lula também. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Jus Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$ 10.000. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.